para você que nos assiste. Ainda dá tempo de você compartilhar, amém? Esse link, porque esse link, ele vai carregado da glória de Deus para muitos lugares que você enviar. E uma palavra que alguém ouvir a despeito do que vamos falar pode mudar a história desta pessoa, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu quero falar hoje sobre cegueira espiritual. Quero ler um texto aqui que se encontra no livro de 2 Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo número 1. Você pode procurar aí em casa, você pode, estar, disponível aí para você, você está num ambiente que pode procurar, procure na Bíblia, aprenda, a fazer da Bíblia, algo que seja relevante na sua vida. Amém? Aprenda a meditar na Escritura, aprenda, a meditar, porque a Bíblia diz que a fé vem por você ouvir a voz de Deus. Amém? E a palavra é a voz de Deus. 2 Coríntios 4 e o versículo número 1, que diz: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas, por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Olha o versículo 3, mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus com D minúsculo, olha lá, nos quais o Deus deste mundo, que é o diabo, o Deus deste mundo, cegou as mentes daqueles que não creem, ou seja, o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Olha só, irmãos, veja bem, olha o versículo 4, nos quais o Deus com D minúsculo, amém, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que são incrédulos, para que não vejam o quê? Olha só, o trabalho do diabo em tentar cegar, a vida de uma pessoa incrédula, aquela pessoa que não crê na palavra, não crê naquilo que Deus diz, não crê na obra consumada de Cristo. Olha o trabalhão que o diabo tem para fazer essa pessoa não enxergar, ficar cega, Irmão, cega a respeito do quê? O que o diabo quer que você não enxergue? A luz do Evangelho. Amém, irmãos? O diabo quer que você não veja a luz do Evangelho. Olha, queridos, este aqui é o maior problema da humanidade. Você sabia disso? O maior problema da humanidade não é mais o pecado. Pastor, agora você me escandalizou. Não é. Porque a verdade referente ao pecado não é o poder que ele tem sobre o ser humano, mas sim a obra salvífica da cruz no Calvário, em que Apocalipse 1, verso 5 diz que pelo sangue de Jesus e por ele ter nos amado, ele levou sobre si, ele perdoou a nossa vida de todos os pecados. Então, pecado não é um problema mais para a humanidade. Não é mais. Pode escrever que eu estou te dizendo. Então o problema é o diabo, pastor. O diabo também não é mais um problema para a humanidade. Sabe por quê, queridos?
Sabe por quê? Porque Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus, ao ir à cruz do Calvário, ele rasgou a cédula de dívida que existia contra nós, cravando-a na cruz, amém? E ele despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles e os expondo à vergonha, mostrando que eles estão derrotados. Agora, quando é que o diabo tem força? Quando é que o pecado tem força? Quando nós não sabemos e quando nós estamos cegos a respeito da luz do Evangelho. Você sabe, queridos, que Jesus, ele não mandou você pregar filosofias, religião. Sabe, Jesus, olha, igreja, preste atenção, essa palavra é para a igreja agora. Olha aqui, ó, Jesus não mandou você pregar filosofias, religiões. Deus, o Senhor não mandou você pregar autoajuda, amém? Você, sabe, Deus não mandou você codificar, né, tornar coach o evangelho. Não, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o quê? O evangelho. O evangelho. O que, por sua vez, queridos, não é pregar toda a Bíblia. Pastor, agora nós vamos receber um monte de crítica. Irmãos, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Pode ficar tranquilo. Toda a Bíblia, toda, de Gênesis a Apocalipse, esta é a palavra de Deus. Mas eu estou falando sobre o que Jesus mandou pregar. O que Jesus mandou pregar, queridos? Jesus mandou pregar o Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação da graça, do favor de Deus liberado através da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho que Jesus mandou pregar. Toda a palavra é inspirada. Hebreus, a palavra de Deus diz que a nova, ou seja, a antiga aliança, o Velho Testamento, é a palavra de Deus, mas foi um tempo profético, foi um tempo que foi sombra para aquilo que iria acontecer na pessoa de Jesus. Amém, queridos? Então não adianta eu querer pregar para que você hoje dependa da sua obediência, como era na antiga aliança, porque não é a sua obediência, apesar de que nós hoje, por termos uma nova natureza, nós somos obedientes, Porém, queridos, nós somos obedientes porque estamos em Cristo, amém? Nós somos fiéis porque estamos naquele que é fiel. Nós somos, vamos dizer, santificados porque estamos naquele que é santo. Mas a obediência, a fidelidade e a sua santidade, o seu serviço, não é mais condição para que Deus te abençoe, porque isso faz parte de um tempo chamado Antiga Aliança. Hoje nós estamos depois da cruz. Amém, queridos? Toda vez que você quiser viver antes da cruz e estabelecer princípios do antes da cruz, você anula totalmente, você anula, amém? Você anula a obra perfeita de Jesus na sua vida. Amém? Olha só, Gálatas 5,4 diz, Cristo se tornou inútil para vós que viveis na antiga aliança, que viveis na lei. Amém? Em Gálatas 3,10, a Bíblia diz que todos que estão debaixo da lei, né, da antiga aliança, estão debaixo de maldição. Amém, queridos? Porque a lei, a antiga aliança, aqueles 10 mandamentos mais 613 que foram dados ao povo hebreu no decorrer da sua jornada,
amém, queridos? Nunca foi para salvar ninguém, nem para melhorar alguém. Nunca foi. É ao contrário, queridos, é pela lei, Romanos 5:20, é pela lei, certo? Que você entende que o pecado, ele abunda na vida de umas pessoas, que ele cresce na vida das pessoas. Por quê? Porque a lei não foi feita para cumprir, amém? Mas a lei foi projetada para que o homem pudesse entender que sem Jesus, sem a obediência de Jesus, sem a intervenção do Pai, sem a fidelidade de Jesus, sem a santidade de Jesus realizada para Deus, nós não poderíamos ser salvos. Nós iríamos verdadeiramente ir para o inferno. Amém? Essa é a realidade. Você está vendo, irmãos, como nós precisamos, né? Por que o diabo quer que você esteja cego a respeito do evangelho? Amém? Ele quer que os teus olhos estejam abertos e continuem abertos, amém? Para as coisas de uma antiga aliança, para um tempo em que, na verdade, as pessoas viviam segundo a sua performance e segundo a sua capacidade. Então, cuidado para que você que está hoje me ouvindo, você não seja um cristão que dizima, que oferta, que está na igreja, que trabalha na igreja, mas vive debaixo de condenação porque está cego a respeito do que é o evangelho, do que o evangelho verdadeiramente trata. Jesus não disse para pregar a Bíblia, Jesus disse para pregar o evangelho. O evangelho não é toda a Bíblia, mas ele está em toda a Bíblia. Sabe, queridos, eu quero dizer novamente para você não se ofender. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Mas eu estou falando daquilo que Jesus mandou pregar. Jesus mandou pregar aquilo que Deus fez pelas pessoas. Sabe, tem muitas pessoas pregando, queridos, e anunciando um evangelho a despeito do que as pessoas têm que fazer para Deus. E Deus, queridos, Ele sabe, Ele enviou Jesus porque Ele sabe que o ser humano não tem capacidade humana, capacidade, sabe, mental, espiritual. Sem Cristo, estas pessoas, o ser humano, não tem capacidade de agradar a Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela diz em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz que a fé, certo? A fé é o que agrada a Deus. Amém, queridos? Nós só temos um meio pelo qual podemos ser agradáveis a Deus. Fazer algo para Deus que o agrade. É pela fé. Amém? Porque a fé, queridos, é o que faz o que Jesus fez realidade na minha vida. Amém, queridos? Então vamos embora. Olha só, gente, isso aqui foi só uma introdução. Foi só uma introdução. Amém, queridos? Para que você entenda o que nós vamos falar. A cegueira espiritual, irmãos, é o problema maior da humanidade. O problema maior da humanidade é não saber. Amém? Pode escrever isso. É não ver a luz do evangelho. E é por isso que o diabo luta em relação a isso. Olha, Paulo, lá no capítulo 26 de Atos, vamos ver lá? Atos, capítulo 26 e o versículo número 14 em diante. Olha só esse texto. Se você puder acompanhar comigo aí, acompanhe comigo aqui. Capítulo 26, versículo 14, que diz: E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que falava em uma língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti reciclares contra aguilhões. E eu disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e
põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, quanto das coisas que eu ainda te mostrarei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os olhos. Olha o ministério de Paulo, olha o ministério da igreja, olha o ministério, olha onde se revela o poder do evangelho. Por que o evangelho é o poder de Deus? Por quê? Porque ele tem a missão de abrir os olhos. Olha só, o apóstolo Paulo, para abrir-lhes os olhos e os converterdes das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim, disse Jesus. Olha só, queridos, Paulo foi salvo para abrir os olhos do cego. Olha, eu quero dar uma palavra para a igreja, você que é a igreja de Cristo, você que é salvo, você que entregou sua vida a Jesus. Olha a missão que você tem. Olha, você sabe por que Deus ele abre uma porta de emprego numa geografia, num lugar que você não entende às vezes? Não é para que você ganhe dinheiro e seja suprido em primeiro lugar. Isso faz parte. Mas em primeiro lugar, Deus te coloca lá para que você abra os olhos daqueles que estão cegos, pregando o evangelho, manifestando Cristo, manifestando a graça de Deus. Sabe, queridos, porque quando nós temos a natureza de Cristo, a graça não é algo simplesmente relacionado a uma teologia, a um conhecimento. Não, a graça é uma pessoa, sabe? E é um estilo de vida. Jesus é o estilo de vida de alguém que o recebeu. Aleluia! Jesus é o estilo de vida. Amém, queridos? Por isso que nós precisamos compreender que hoje você está numa faculdade, não é só para aprender. Quando você vai num shopping comprar uma roupa, quando você vai na academia, quando você vai em algum ambiente social, sabe? Quando você vai jantar com um amigo, com uma amiga, sabe? Você está indo lá em primeiro lugar. Para quê? Para abrir os olhos do cego. Aleluias! Primeiro você revela Jesus, primeiro você traz o conhecimento de Jesus às pessoas. Essa é a missão da igreja. A gente pensa que igreja, irmãos, é estar dentro de igreja, sabe? É cantar, é pregar, sabe? Por isso que tem gente, irmãos, que briga por microfone, fica com ciúme do fulano que está pregando, que está cantando. Ai, mas eu não estou lá. Ai, mas eu podia estar lá. Ai, eu não tenho oportunidade. Irmãos, a maior oportunidade que Deus nos deu é aprender a palavra, é receber o evangelho, é você ser cheio do Espírito Santo para anunciar, para mostrar, para abrir os olhos do cego a respeito de Jesus, da obra perfeita da cruz. Pelo amor de Deus, irmãos, igreja tem se tornado em muitos lugares um campo de batalha, sabe? Os crentes brigando por oportunidade, brigando que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque eu não faço, porque eu não fiz, ai, porque tem outro fazendo, tem outro não sei o quê. Ô, gente, vamos criar vergonha, pelo amor de Deus, sabe? Desculpe aqui a minha sinceridade, vamos criar vergonha e vamos, sabe, anunciar o evangelho. Olha, o ministério do apóstolo Paulo é o seu ministério. Amém? Ele foi o precursor do evangelho, mas nós agora temos essa missão como igreja de Jesus, abrir os olhos do cego. Amém? E eu quero profetizar, sabe? Nós que estamos aqui, pregando o evangelho, você que é cristão, que tem o Espírito Santo na sua vida, você não pode ser influenciado. Você nasceu em Cristo para ser a influência
Aleluia, onde quer que você esteja. Eu vejo um monte de crente aí sendo influenciado pelas trevas, pelas obras das trevas, sendo influenciado, sendo levado, sabe, queridos, a viver como as pessoas do mundo, como as pessoas normais. Sabe, você não é normal. O céu está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, você tem o Evangelho dentro de você, Cristo habita em você e agora você está em Cristo. Então eu vejo um monte de crente sendo influenciado, irmãos, pelas coisas do mundo, tendo o mundo, sabe? Tendo as roupas dessa vida, do mundo, sabe? As comidas do mundo, as coisas do mundo, a moda desse mundo como prioridade. As pessoas sonham, né? Elas querem ser uma influencer, muitas vezes, né? Mas não para mostrar Jesus, sabe? Revele Jesus, use as suas redes sociais para mostrar Jesus, para revelar Jesus. Use o Instagram, use o Facebook, use o grupo, use o WhatsApp, nos grupos que você tem, sabe? Para revelar a Jesus. Esta é a nossa missão, abrir os olhos do cego. Olha, eu vou deixar de te seguir se você não falar de Jesus. Amém, irmão? Vou deixar de seguir. E você pode me seguir, sabe por quê? Porque no meu Instagram eu falo de Jesus. Pode ir lá, você vai ser edificado. Você pode seguir o Instagram CBC Hortolândia, porque lá vai estar, né, o revelar, o abrir dos olhos das pessoas que estão perdidas, que não conhecem a Jesus. Amém, irmãos? Pare de postar comida. Olha, irmão, o crente só posta comida. Vai para um restaurante, pronto. Posta comida, posta carne, posta lasanha, posta peixe, posta um monte de coisa, posta prato bonito, posta não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Aleluia! Esse é um recado para a igreja. Você é igreja? Então toma essa, pega que é de graça. Amém? Louvado seja Deus. Então Paulo, pregador do Evangelho, a fim de que, ouvindo o Evangelho, as pessoas recebam. Olha isso aqui, irmãos. Olha como o Evangelho precisa ser pregado e as pessoas estão cegas. Olha aqui, né? Para abrir os olhos e converter-se das trevas à luz, ao poder de Satanás para Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, receba isso. Oh, meu Jesus. Olha só, irmãos, o Evangelho, ele quando é recebido, quando ele é pregado, quando as pessoas conhecem a Jesus, elas não vão pagar preço. Só os crentes querem pagar preço, irmãos. Os crentes gostam de pagar preço. Eu nunca vi, irmão, crente gosta de pagar preço e crente gosta, irmão, de levantar o diabo. Jesus, ele olhou um dia e falou: eu vi Satanás cair. A Bíblia diz em Colossenses 2,15 que Jesus venceu a Satanás. 1 João 3,8, a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas, gente que gosta de colocar o diabo de pé. E aí, irmão, tá tudo bem? Como é que tá as coisas? O diabo tem se levantado, irmão. O inimigo se levantou. A luta é grande. Irmão, seus olhos estão cegos. Amém, irmãos? É possível estar dentro de uma igreja, cantar, pregar, orar. É possível você estar dentro de uma igreja, fazer parte de um ministério, meu irmão, e estar cego. Porque a gente hoje, o crente conhece tudo da Bíblia, irmão, decora versículo, conhece tudo da Bíblia, e é uma miscigenação de tempo, é nova aliança com velha aliança, e aquela coisa toda, não, porque está na Bíblia, se está dentro da capa, é assim que eu faço, não tem nada a ver. Ó, irmãos, eu falo para você, queridos, tanta gente hoje, irmão, sabe, perdida dentro da igreja. Irmãos, Jesus quer abrir os nossos olhos.
Jesus quer abrir os nossos olhos. Olha, eu sei que Ele te deu o Espírito Santo, eu sei que Ele te ungiu, você tem dons espirituais, você tem até um ministério, quem sabe você é até um pastor, mas sabe, irmãos, o diabo só está preocupado com uma coisa hoje, em não deixar você enxergar o poder do Evangelho. Se você não souber o que é o Evangelho de verdade, você vai ser tudo isso que eu falei, você vai ter tudo isso que eu falei, mas vai ser um baita de um religioso que não vai conseguir receber nada de Deus. E olha a palavra de Deus que está dizendo aqui, ó, eu quero que você pregue, Paulo, o evangelho, sabe, para que eles recebam. Eles não é para eles pagar o preço, não é para eles pagar, oh meu Deus, eu estou jejuando pouco, oh meu Deus, por isso que Deus não está operando, oh meu Deus, hoje eu não paguei o preço, hoje eu não li, né, tantas páginas da Bíblia. Claro que jejuar é importante, ler a Bíblia, irmão, se tornou mais importante ainda na graça, mas não é uma troca, não é uma barganha, não é para que Deus te abençoe. Você jejua, você ora, você lê a Bíblia, você se encerra no quarto, você consagra a sua vida, sabe por quê? Porque Cristo já operou os milagres na sua vida, Ele te salvou, Ele te perdoou, Ele te fez rei, Ele te fez sacerdote, Ele te lavou com sangue, Ele te justificou. E é por isso que você jejua hoje. Não é para que você receba a vitória, é porque você já recebeu e agora você quer desfrutar da presença de Deus. O Candarassúria, Lebarassore Mahai, aleluia! Quem tem Jesus, irmãos, nada falta. Se você tem a presença de Deus, nada vai te faltar. Então, receba pela fé o que Jesus fez. As pessoas precisam conhecer o Evangelho para que elas, na verdade, parem de sofrer. Parem de sofrer. O diabo, ele quer que as pessoas continuem sofrendo. Não importa se você é crente, se você não é, já que ele não pode tomar, né, a tua alma, já que ele não pode levar você para o inferno, ele vai te enganar para que você possa sofrer, para que você pense que essa dor, que essa doença que você está, é a vontade de Deus, é vontade de Deus, é assim mesmo. Não, eu estou na miséria, mas eu estou servindo a Deus. Não, não, não. O Evangelho, Jesus se fez miserável, não tome o lugar de mártir de Jesus. Foi Ele que levou a miséria, foi Ele que levou a maldição. Para quê? Para que você fosse rico e abençoado. Acabou. Ah, mas minha geladeira está vazia, pastor, eu sou crente. Então, mas você precisa crer que você é abençoado. E a partir daí é que Deus materializará, a palavra se materializará, a promessa se materializará na sua vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, veja bem, graça, o favor de Deus, as pessoas precisam conhecer. O que é o Evangelho? É o favor de Deus, é a graça de Deus. Amém, queridos? E graça de Deus não é um assunto, viu, irmãos? Graça de Deus não é uma filosofia, graça de Deus não é nem teológica. A graça de Deus não é teologia, não é um assunto da teologia que eu quis dizer. Amém? A graça é teológica, mas ela não é um assunto da teologia, é algo a ser simplesmente estudado. Não, a graça de Deus é uma pessoa. João 1,17. A Bíblia diz que a lei, a antiga aliança, os preceitos, os mandamentos da lei, eles foram dados através de Moisés, vírgula, mas graça e verdade, aleluia, graça e verdade foram dadas, ou seja, vieram. Olha só, irmãos, no grego, no original, se você pesquisar, você vai ver que essa palavra vieram, graça e verdade vieram por Jesus. Vieram, só o fato vieram é pessoal. Eu fui
pessoalmente, não foi dado através do correio, não foi enviado através do correio. A lei foi dada através. A graça e a verdade vieram. Por quê? Porque é uma pessoa. A graça é uma pessoa. Amém, queridos? É possível ser muito teológico, sabia? É possível ser muito estudioso da Bíblia e não ser cristão. Amém, queridos? Que a palavra cristão significa um pouco menor que Jesus, parecido com Jesus. É possível ser teológico e não ser parecido nada com Cristo. O objetivo, irmãos, da palavra, de Gênesis a Apocalipse, o objetivo da palavra é tornar você a imagem e semelhança de Deus. Por isso as pessoas precisam do Evangelho. Amém, queridos? Lá em Efésios 1, versículo 17, 18, 19 e 20, né, queridos? A palavra de Deus, ela nos revela essa verdade. Lá em Efésios, né? O horário aqui já está se indo, irmãos. Fica aí como lição de casa para você. Efésios 1, 17, 18, 19 e 20. Josué 4, 6, a Bíblia diz que os filhos deveriam conhecer as grandezas do Deus de Israel. Amém, queridos? Em João 8, 32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, muitos cristãos, às vezes, não é só pessoas que não conhecem a Jesus. Muitos cristãos, muitas vezes, estão, aprisionados. São aprisionados em vícios, são aprisionados em maus hábitos, são aprisionados a coisas, queridos, terríveis na sua vida. Sabe? Por quê? Porque não conhecem, estão com os olhos vendados, estão cegos, queridos. É possível você orar sim, é possível você ter um cargo na igreja e continuar cego. 2 Coríntios 4, e o versículo 4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Do incrédulo. É possível, irmãos, eu ser um cristão e ser incrédulo. O que é ser incrédulo, irmãos? É crer mais na palavra do diabo do que na palavra de Deus. É crer mais nos teus sentimentos do que na palavra de Deus. Ser incrédulo, irmão, é o contrário da fé, porque a fé faz você fazer o que Deus diz verdade na tua vida. Amém? Mas a incredulidade faz, certo? Você crer mais na tua alma, nos conselhos do teu coração, que é enganoso, nos conselhos do diabo, na palavra da serpente. Sabe, isso é ser incrédulo, não tem meio termo. Eu não creio, né? Eu não creio nisso, eu creio diferente. Você está crendo na palavra da serpente. Eu tenho as minhas filosofias, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha forma de crer, então você está fora. O evangelho, queridos, é um só, não existe outro evangelho. O evangelho é chamado evangelho da graça, porque é a revelação daquilo que Jesus fez, é as boas novas referente à graça de Jesus. Evangelho é a revelação, a obra consumada, o tetelestai. O diabo luta para que você não tenha revelação do evangelho. Para quê? Por quê, meu irmão? Para que você continue sofrendo, para que você continue carnal, para que você continue murmurando das coisas, para que você continue condenado, acusado por não conseguir vencer muitas vezes os pecados e achar que Deus está te punindo, Deus está te adoecendo, Deus é contra você. Deus te ama. Receba o amor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O diabo, ele quer que você continue sendo um religioso, mas Jesus hoje quer que você tenha olhos abertos e creia no Evangelho, pois é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus. Eu quero declarar aqui, né? Na antiga aliança, né? Na aliança antiga, né?
o que faz as pessoas receber algo de Jesus, de Deus, é o que você faz. Na graça, é o que Jesus fez. A escolha é sua. A escolha é sua. Você quer continuar fazendo, trabalhando para que Deus te recompense? Amém? Trabalhando, que eu falo no sentido espiritual, pagando preço, é uma escolha sua. Mas quem crê no Evangelho e tem olhos abertos, amém? Ele depende do trabalho que Jesus fez, da obra que Jesus fez, amém? Por isso, há muitos crentes infelizes na igreja. Eles são felizes com dinheiro no bolso, são felizes com carro novo, são felizes com um monte de coisa, são felizes de ir no shopping, são felizes de viajar, são felizes de ir para a praia, mas eles são infelizes na igreja. Por que que eles são infelizes na igreja? Porque a igreja lembra eles de uma acusação, de uma obra que o diabo fez na vida deles, uma obra de Adão. Sabe, eles estão condenados porque não creem naquilo que Jesus já fez por eles. Por isso são infelizes, murmuram dentro da igreja. Que Deus atire fogo do céu, do Espírito Santo sobre a tua vida e restaure você hoje, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Que você possa receber essa palavra, que os teus olhos estejam abertos. Olha, eu vou orar 3 minutos aqui, por milagres agora. E o primeiro milagre é que Deus vai abrir os teus olhos hoje. Vai cair a ficha, amém? E você vai receber poder, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para o sozo. O sozo de Deus tem libertação, tem prosperidade, tem restauração, tem vida de Deus, tem cura, tem milagres. Por quê, irmãos? Porque isso é ser salvo para Deus. Ser salvo para Deus não é só ser salvo do inferno e ir morar no céu, não. Sozo, no Novo Testamento, é o pacote completo daquilo que Jesus fez na cruz. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu oro na autoridade do nome de Jesus e eu dou uma ordem aos demônios: se retirem dessa casa, se retirem desse corpo agora. Eu dou uma ordem aos espíritos malignos da contenda, da destruição, do divórcio. Caia por terra em nome de Jesus. Eu dou uma ordem aos demônios da doença, da enfermidade. Eu dou uma ordem: câncer, sai agora, em nome de Jesus. Que agora o poder de Deus, o poder que há no nome de Jesus, entre nesta casa agora, destruindo cadeias, destruindo grilhões, que estas pessoas, que estas famílias sejam livres, que o milagre aconteça agora. Eu ministro sobrenatural. Pai, esta live vai acabar, mas a glória de Deus continuará agindo em cada família, em cada casa, em cada lar, e vidas estão sendo agora curadas, restauradas e totalmente libertas da cegueira espiritual. Que elas recebam o perdão, Pai. Que elas recebam o perdão e que elas recebam a herança que é dada por crerem em Cristo Jesus, que é dada por crerem na obra perfeita de Jesus. Amém e amém. Você está abençoado, sua casa está abençoada, sua família, seus negócios, o céu está aberto sobre a tua vida. E este tempo será tempo de boas notícias, de boas novas, porque este é o poder do Evangelho. Receba em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que estiveram conosco na nossa live. Muito obrigado por terem compartilhado o link. E não esqueça, domingo, 9 horas, nós estamos na Comunidade Bíblica Church, aqui na João Coelho 535, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Você é o nosso convidado especial. Pastores, membros, líderes, obreiros da Comunidade Bíblica Church, não falte. Chegue cedo para orar com a cooperadora Pamela lá na casa ministerial. Vamos interceder, orar. Uma igreja que ora é uma igreja que tem o poder. Deus abençoe. Abraço.